Bom, estamos finalmente aqui em Pequim e vamos aproveitar aqui essa parada neste cruzamento para observar aqui o trânsito, como é caótico. Vejam aí, chega a ser hilário, né? E não é só isso não. Qualquer veículo que precisar fazer qualquer retorno, não precisa procurar um lugar adequado para retornar não. Ele pode retornar do lugar que ele tiver, que ninguém acha ruim. Todo mundo faz isso. É bom até que economiza combustível, não precisa procurar um retorno. Só precisa usar um pouco mais da buzina, né? Mas buzina eles usam aqui à vontade e ninguém reclama. O Palácio Imperial em Pequim foi a residência oficial dos imperadores chineses durante as dinastias Ming, de 1368 a 1644, e Qing, de 1644 a 1911. Ali moraram 24 imperadores. Aliás, vamos falar um pouco sobre esse negócio de dinastia. Uma das coisas que difere o imperador chinês dos monarcas ocidentais é que eles acreditam que tem um mandato do céu, ou seja, se um homem chega ao poder, chega até a ser rei, é porque ele tem o suporte de Deus. Passa a ser um ser divino que foi o escolhido. E isso nada tem a ver com herança, título de família, sangue que corre nas veias, nada desse negócio de ser nobre, o que como é usual nas culturas ocidentais. Na cultura ocidental, a família é sempre rei, por toda, como a rainha da Inglaterra, etc. Sempre rei para sempre, né? Lá não. Partindo desse princípio, quando algum grupo político achava que o imperador era um corrupto, tirano, ele podia simplesmente derrubar o governante e assumir o poder. Então daria início a uma nova dinastia se o novo governante fosse de uma outra família. E isso aconteceu várias vezes na história da China. Esta é a razão de existir tantas dinastias nesse país. Então, desde 2070 a.C. até o ano de 1912, governaram a China cerca de 23 dinastias. As últimas dinastias foram a Ming, de 1368 a 1644, e a Qing, de 1644 a 1912. Em 1912, o imperador Puyi, 12º imperador da dinastia Qing, foi deposto pelo movimento revolucionário que proclamou a República em 12 de fevereiro de 1912. Bom, agora voltando à história do Palácio Imperial, em 1406, sob o comando do imperador Zhu Di Shengzhou, da dinastia Ming, mais de 100 mil operários se concentraram em Pequim para iniciar a construção do Palácio Imperial. Em 1420, as obras terminaram e a capital da corte dos Ming se mudou de Nanjing para Pequim. O palácio adquiriu o título de cidade proibida pelo fato de que somente o imperador, sua família e empregados tinham permissão para entrar no conjunto de prédios do palácio. E esta restrição durou séculos. Qualquer outra pessoa que ousasse atravessar seus portões sem a devida autorização era sujeita a uma execução sumária e dolorosa. O complexo é considerado o maior palácio do planeta, com 9.999 quartos completos e um inacabado. Isso deve-se à crença de que no céu existiam 10 mil quartos, e eles não desejavam enfurecer os deuses por terem ultrapassado este número. Tem 720 mil metros quadrados de área. Foi aberto como museu em 1925.
O Palácio de Verão foi o jardim imperial e palácio de veraneio da dinastia Qing, ou seja, da última dinastia que governou a China. Em meados do século XIX, sob o pretexto de homenagear a imperatriz mãe, o imperador mobilizou carpinteiros e construtores e investiu 1/7 da receita total da corte para iniciar o projeto do jardim Qing Yuan. Depois de 15 anos foi concluído. Porém, em 1860, os invasores das tropas anglo-francesas o destruíram. Mas em 1888, quando a imperatriz Tsuchi tomou o poder, começou a reconstrução e passou a se denominar Palácio de Verão. Ele possui uma superfície de 290 hectares, dos quais 3/4 são cobertos por água, conforme estamos observando. Neste grande jardim imperial se encontram centenas de construções históricas, mais de 20 pátios e mais de 1.600 árvores antigas. Templo Foshiang, Longo Corredor, Barco de Pedra, etc. são algumas das obras que representam esse jardim. Ao longo da margem do rio Kunming, um corredor de 728 metros de comprimento na orla da montanha permite aos visitantes apreciarem a paisagem dos lagos, os pátios, as construções no lado oposto. O corredor também é conhecido como a galeria mais comprida do mundo, pois contém mais de 8.000 pinturas de lendas e paisagens. Em 1992, o corredor foi reconhecido como o mais longo do mundo e listado no Guinness Book. Ele também é um dos lugares mais procurados pelos visitantes. Outro monumento importante deste palácio é o Barco de Pedras. Durante aquela invasão que já comentamos, em que o Palácio de Verão foi completamente destruído e saqueado pelos ingleses e franceses, os nobres chineses deram dinheiro ao Império para construir navios de guerra que pudessem enfrentar o inimigo, já que os chineses ainda usavam os navios de bambu. A imperatriz Tsuchi, no entanto, decidiu que queria um navio de mármore aportado na entrada do Palácio de Verão para que ela convidasse as amigas para o chá em comemoração ao seu 60º aniversário. Esta imperatriz Tsuchi, que também foi conhecida como Imperatriz Dragão, nunca foi considerada uma imperatriz oficial, nunca assumiu o comando de direito e sim de fato. Quando o imperador morreu, ela colocou o filho no trono. Esse filho viveu apenas 19 anos e então ela colocou um sobrinho, mas quem mandava era ela. Dizem que ela assassinou até uma concubina que estava grávida de um novo herdeiro ao trono da China. Quando Tsuchi morreu em 1908, seu sucessor foi o Puyi, o último imperador que seria deposto, dando final às dinastias chinesas. Quem quiser mais detalhes, assiste o filme O Último Imperador. Dizem que se você veio à China e não visitou a Grande Muralha, não é um herói. Da mesma forma, se você não experimentou o pato laqueado, é como se não tivesse vindo à China. Este pato laqueado é a comida dos nobres chineses e ela é servida acompanhado por panquecas, um molho escuro meio adocicado parecido com teriyaki e mais ramos de cebolinha e cebola. Ele é feito conforme a demonstração aí de nossa garçonete, que inclusive eu julgava que ela ia fazer isso para todo mundo, mas não, ela faz uma como demonstração e o resto que se vire.
agora estamos na obra que creio seja a mais conhecida do mundo, a Muralha da China, também chamada de a Grande Muralha. Ela foi construída durante a época imperial da história da China com objetivos militares, aliás, como toda muralha que era construída naquela época. Sua construção começou por volta do ano 220 a.C., por ordem do imperador Qin, terminando apenas no século XV durante a dinastia Ming. Guardem este nome, Imperador Qin, que mais para frente a gente vai ouvir falar nele. Ela possui cerca de 7.300 km de extensão, sendo a maior do mundo. A altura média dos paredões é de 7,5 metros, com trechos íngremes que chega até a 70 graus de inclinação, e a largura varia de 4,5 metros a 9 metros. A sua construção envolveu milhões de trabalhadores, soldados e camponeses e aproveitou outras muralhas antigas e estruturas militares. Ela não é uniforme conforme se pode ver, sendo composta de torres de vigilância, fortes e portas. Embora algumas pessoas afirmem que ela é visualizada da Lua, essa informação não é verdadeira. Na década de 1980, esta muralha foi transformada no símbolo da China. Em 2007, juntamente com o Cristo Redentor, foi eleita uma das 7 novas maravilhas do mundo. É considerada Patrimônio Mundial da Unesco e é um dos pontos de turismo cultural mais visitados do Oriente. Bom, estamos agora no caminho sagrado. Esse caminho tem 7 km de extensão e, conforme vemos, é pontuado por 18 pares de animais e figuras humanas em pedra. Estão representados 3 tipos de oficiais: os civis, os militares e os comandantes, simbolizando os funcionários que assistiam ao imperador na administração do Estado, e tem ainda os seus animais: leão, camelo, elefante, unicórnio, cavalo, etc. Finalizando esse caminho, tem um pórtico de entrada no Vale Xijianling, onde se encontram as 13 tumbas dos imperadores da dinastia Ming. Esta é a tumba do imperador Shangling, não é Xingling, é Shangling, famoso por concluir a construção da Cidade Proibida e transferir a capital de Nanquim para Pequim. Esta é a Praça Tiananmen, praça monumental da cidade de Pequim, que tem de um lado a Cidade Proibida e do outro o Grande Palácio do Povo, cenário privilegiado dos grandes eventos políticos da China. Tem também o Mausoléu de Mao Tse-tung e o Grande Museu Nacional da China. É mundialmente conhecida essa praça como Praça da Paz Celestial,
mas é também lembrada como Praça do Massacre de 4 de junho. Na noite de 3 para 4 de junho de 1989, encontravam-se reunidos nessa praça cerca de 1 milhão de manifestantes, na sua maioria jovens estudantes, que reclamavam reformas políticas e sociais que implantassem a democracia na China. Numa demonstração de força do regime, o exército avançou contra os manifestantes, por ordem de Deng Xiaoping. Não se sabe ao certo quantas vítimas resultaram do confronto. Calcula-se que este tenha arredondado em 3 milhares de mortos. Os principais ativistas foram presos pelas autoridades. Alguns foram executados e outros ainda hoje se encontram detidos. E o governo expulsou a imprensa estrangeira e controlou completamente a cobertura dos acontecimentos na imprensa chinesa. No dia 5 de junho, um jovem solitário e desarmado, com pacotes de compras, invade a Praça da Paz Celestial e, anonimamente, faz parar uma fileira de tanques, conforme pudemos observar aí no destaque. Isso ficou conhecido mundialmente pelas lentes de um fotógrafo da Associated Press. O paradeiro do jovem é hoje um mistério. O nosso guia nos informou que ele é um jornalista atuante que continua em sua luta pelos direitos à liberdade na China. Outra versão nos diz que ele desapareceu misteriosamente logo após o ocorrido naquele dia. Eu, particularmente, fico com esta segunda opção. Agora estamos no Templo do Céu. Esse templo foi construído em 1420 e foi utilizado tanto pela dinastia Ming como pela Qing para pedir a interferência celestial para as colheitas na primavera e dar graças aos céus pelos frutos colhidos no outono. Considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco desde 1998, é nesse templo que os chineses aproveitam para o lazer, conforme podemos observar. É como se fosse um parque da cidade. Ele é o monumento símbolo da China. Ruas estreitas, nas quais muitas vezes não passa um carro, os hutongs são ladeados por amontoados de casas, nas quais dezenas de famílias dividem espaços exíguos. Construídos durante as 3 últimas dinastias do Império Chinês, entre 1271 e 1911, os hutongs moldaram hábitos, cultura e forma de relacionamento dos chineses. Local de moradia da elite do país até o século XIX, hoje eles são os endereços das famílias mais pobres. Sua principal marca é a vida comunitária, já que a privacidade é um elemento escasso. A maioria das casas não tem banheiro nem cozinha. Os moradores utilizam sanitários e banhos públicos e cada casa tem uma minúscula cozinha ao ar livre. Apesar do desconforto, são poucos os que gostariam de abandonar esses hutongs. O crescimento econômico e a modernização dos últimos 26 anos levou o governo de Pequim a destruir centenas dessas tradicionais formas arquitetônicas, o que obrigou seus antigos moradores a se transferirem para apartamentos nos quais o isolamento é maior.
A resistência de muitas famílias em abandonar as casas, onde vivem há décadas, é a origem de um dos poucos confrontos públicos entre o governo e a população de Pequim. Há casos de desocupação forçada, prisões, violência, cenas que o Partido Comunista tenta evitar a qualquer custo, desde que o massacre de estudantes na Praça Tiananmen em 1989 deixou centenas de mortos e manchou a imagem do país no cenário internacional. Agora estamos no Parque Olímpico, cenário da realização dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. O Estádio Olímpico, mais conhecido como Ninho dos Pássaros, foi a principal sede das Olimpíadas. O local foi palco das cerimônias de abertura e encerramento, além de receber provas de atletismo e jogos de futebol. A obra durou aproximadamente 3 anos e meio para ser concluída. Tem um design inovador com o formato de um ninho de pássaros. O Centro Aquático Nacional de Pequim, também conhecido como Cubo d'Água, foi construído para utilização nas provas de natação das Olimpíadas.